Bem-vindos ao podcast de Clima e Saúde do INS. Nesta edição, iremos falar sobre doenças crônicas não transmissíveis. E estamos aqui no distrito de Nhamatanda para aprender muito mais sobre este assunto. Qual é o impacto das mudanças climáticas nas doenças crônicas não transmissíveis? Aqui em Nhamatanda, para falar sobre doenças crônicas não transmissíveis, estou aqui com uma convidada muito especial. Por favor, doutora, se apresente. Muito obrigada. Meu nome é Ana Olga Mucumbi. Eu sou médica cardiologista, quer dizer, sou uma médica que trata sobretudo doenças do coração e dos vasos. E trabalho no Instituto Nacional de Saúde como membro da equipa que trata de pesquisa, vigilância, treino em doenças crônicas não transmissíveis. Doutora, o que são as doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis têm dois componentes no seu nome. Primeiro, são crônicas, quer dizer, são doenças ou condições que duram normalmente mais que 6 meses e podem durar toda a vida. O que são condições? Nem sempre o que nós temos é uma doença em si, mas pode ser um fator de risco ou pode ser uma deficiência, uma sequela que condiciona a nossa vida e necessita de cuidados crónicos durante muito tempo. Em segundo lugar, temos a componente não transmissíveis. O não transmissíveis quer dizer que são doenças que habitualmente não se transmitem de pessoa para pessoa, por água suja, por algum agente ou alguma bactéria que se transmite de uma pessoa para outra, e é isso que nós chamamos não transmissível, quer dizer, não é como a malária ou como a tuberculose. Contudo, nós propositadamente chamamos crônicas não transmissíveis porque em populações como a nossa, moçambicana, muitas vezes há uma mistura das duas. E há doenças que começam como uma bactéria, que nós podíamos ter prevenido, mas porque não temos capacidade de prevenir corretamente, depois transformam-se numa doença que tem uma sequela, uma complicação ou cria incapacidade para toda a vida. Pode nos falar de alguns exemplos dessas doenças? Sim, temos vários exemplos. Podemos usar o exemplo da tuberculose. A tuberculose é uma doença transmissível. Transmite-se de pessoa para pessoa através da tosse, gotículas com micro-organismos ou pequeninas bactérias na tosse, mas se nós tratamos bem a tuberculose, nós declaramos o doente curado. Acaba o período de tratamento, ele está curado e já não transmite. Nessa fase, porém, o doente pode ter já tido cavidades ou buracos dentro do pulmão, que são manifestação da própria doença. Apesar de não estar a transmitir para outras pessoas, ele ficou com complicações da tuberculose. E estas complicações da tuberculose dificultam a sua vida porque causam insuficiência respiratória. Ele perdeu uma parte do seu pulmão. Então, esta pessoa passou a ter uma doença crônica. Pode ter limitação mais grave ou menos grave das suas capacidades da função respiratória. E quais são essas doenças crônicas não transmissíveis mais comuns aqui em Moçambique? Nós temos, infelizmente, um problema de não termos uma quantificação exata, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde ainda não capta dados de forma rotineira sobre as doenças e, por esse motivo, nós conhecemos aquilo que priorizamos. Por exemplo, nós temos periodicamente inquéritos que fazemos à população geral e que nos dão uma ideia das doenças, sobretudo doenças preveníveis e que não são infecciosas, não estas que se transmitem de pessoa para pessoa, que é um modelo que a Organização Mundial de Saúde usa em todo o mundo e que serve para compararmos como é que estamos hoje, como é que estamos daqui a 5 anos, como é que estamos hoje em comparação com a Tanzânia ou com o Malawi ou com os Estados Unidos, porque é um mesmo padrão de inquérito. Estes inquéritos nós em Moçambique já fizemos 3 vezes
desde 2005 e temos tido resultados que mostram que as nossas doenças principais são a hipertensão arterial, que vulgarmente as pessoas chamam hipertensão, Ou tensão alta. ou tensão alta, exatamente, ou também por vezes chamam tensão alta, são a diabetes, que é a doença em que nós acumulamos açúcar no sangue porque não conseguimos usar corretamente o açúcar. A diabetes também se chama diabetes mellitus, quando a gente diz o nome completo, e é uma doença, tanto esta, a diabetes, como a hipertensão arterial, que são doenças porque nós não conseguimos preveni-las ou têm normalmente fatores que contribuam para que a gente desenvolva. Infelizmente, um dos fatores é a idade, mas mesmo assim, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem formas de prevenir e quando a gente tem suficiente capacidade de preveni-las, elas são modificáveis. Então, eles são chamadas doenças que têm fatores de risco modificáveis. E por isso é que foram priorizadas pela OMS. Quando nós olhamos para as doenças associadas ao facto de nós termos um país de baixa renda, um país pobre, um país que tem um sistema que ainda não está muito organizado para toda a sua população, então temos doenças que são determinadas por estas diferenças de capacidade de diagnosticar, de capacidade de tratar e de capacidade de termos o mesmo acesso aos cuidados. Se eu vivo numa zona rural, vou estar prejudicada porque o meu hospital é muito longe comparado com se vivo num local urbano em que o hospital está muito perto. E a minha doença vai se agravando e até chega a parecer que é uma doença mais grave para mim, mas porque eu não tenho este acesso igual ao do meu compatriota que está numa zona em que tem mais capacidade de chegar rápido ao hospital. Vamos falar daqui a pouco mais sobre este assunto, sobre a capacidade de detecção, tratamento, principalmente neste contexto de área rural e as diferenças que temos em Moçambique. Mas antes eu gostaria de saber, por exemplo, quando falamos de hipertensão e AVC, é a mesma coisa? Não. Nós temos, nestas doenças que nós conseguimos saber através dos inquéritos, nós conseguimos escolher doenças que, são mais fatores de risco, quer dizer, predispõem a pessoa a ter um problema grande, uma doença, e temos algumas que já são doença em si. Eu dei propositadamente este exemplo, hipertensão arterial e diabetes. A diabetes é uma doença. Tem como um fator que pode provocar diabetes a obesidade, a idade, como já tínhamos falado, maus hábitos alimentares, etc. A hipertensão, eu posso ter hipertensão e não sentir-me doente. Então, nós consideramos a hipertensão um fator de risco. E a hipertensão, apesar de ser assintomática, parecer que eu não tenho nada, se me é feito o diagnóstico, que é feito através de medirmos se a pessoa tem a tensão alta ou não, eu devo considerar que, a partir daquele momento, o meu tratamento é para prevenir doenças mais graves. E uma dessas é o AVC. O AVC, que nós chamamos geralmente AVC, é um acidente vascular. Nós temos acidentes vasculares na cabeça, no pé, no membro, etc. Mas os mais graves são os da cabeça, porque o cérebro é o comando do corpo humano. E são muito incapacitantes, porque a pessoa pode deixar de andar, pode deixar de conseguir raciocinar e ter demência. Portanto, é uma doença muito grave. O que provoca esta doença, muitas vezes, é o facto de eu não tratar corretamente a minha pressão arterial, não baixar corretamente a minha pressão arterial. E depois temos outras doenças que a OMS também considera importantes porque se podem prevenir, como, por exemplo, a asma. Apesar de haver uma componente da asma que passa hereditariamente de mãe para filho, de pai para filho, nós temos asma provocada por vários fatores ambientais. E é essa que a OMS procura também
através dos países estarem organizados nos seus sistemas de saúde e fazerem estes inquéritos para medir o que é que causa, que nós comecemos a evitar, por exemplo, associada à poluição dos autocarros, por exemplo, associada à poluição ambiental em zonas onde a gente tem atividades industriais, mineiras, etc., mineração, que fazem com que haja poeiras, haja partículas no ambiente, que sem nós sentirmos entram para as nossas vias aéreas. E também nós temos, por estarmos em África e não termos sistemas tão organizados de vacinação generalizada para algumas doenças, também o cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero, que é uma doença bastante grave e que é a primeira causa de mortalidade em mulheres jovens em Moçambique, pelo cancro, é uma doença que pode ser prevenida. Felizmente para nós já temos vacinação e prevenção, porque é um vírus que depois com o tempo começa a desenvolver alterações cancerígenas e faz o cancro, mas o facto de nós já termos a vacina é um fato muito importante, porque vai reduzir a incidência ou aparecimento desta doença e também vai reduzir custos para o sistema, porque sendo um cancro é uma doença difícil de tratar e, por fim, diminui a mortalidade em pessoas jovens, em mulheres jovens neste caso. Então quer dizer que as medidas de controle elas podem ser tanto aquelas de mudança de estilo de vida, podem ser aquelas que são imunopreveníveis, como vacina, ou podem ser aquelas que condicionam o tratamento médico mesmo. Exatamente, para além de fatores comportamentais. É muito importante o aspecto comportamental e o facto de eu poder também determinar, de certa maneira, o meu futuro como doente crónico. Há hábitos de vida que são nocivos para a minha saúde e que causam doenças crónicas. Por exemplo, fumar. Fumar não tem discussão, não deveríamos fumar. O fumo, o uso do tabaco, o uso de outras formas não comercializáveis de tabaco, como o tabaco que a gente tem nas zonas rurais. Rapé, tabaco fumado, tabaco não fumado, cheirado, mascado, todos eles são nocivos à saúde. Em segundo lugar, temos o álcool. O álcool não tanto como o tabaco. Por quê? Porque não precisamos de não beber álcool. Simplesmente o uso abusivo do álcool até é mais nocivo às vezes do que o tabaco. Porque influencia abusivo do álcool, exatamente. E existem medidas que são medidas padrão para a gente definir isso. E infelizmente o uso abusivo é um fator de risco para doenças em todo o organismo, todos os sistemas do organismo, desde a demência, à doença cardíaca, aos cancros. Portanto, o uso abusivo do álcool é um problema sério. Depois temos a falta de cuidado com a alimentação. Nós podemos comer tudo, mas há hábitos alimentares que devemos conhecer e depois cumprir. Evitar óleos ou gorduras em quantidade muito aumentada, evitar não termos alimentação balanceada e temos que repisar aqui que não há uma alimentação correta e uma alimentação incorreta. Em cada área, em cada zona do país, nós temos hábitos alimentares, mas temos que conhecer os alimentos e juntar os alimentos que são bons e conhecer os alimentos que às vezes são maus, ou se consumidos de forma repetida, ou se não consumidos corretamente. Por exemplo, há alimentos bons, mas que são fritos. Então nós também temos que ter atenção ao facto de estarmos a comer, mas fritar. Nós comemos salada, os vegetais são bons, mas se a nossa salada é feita usando óleos já utilizados, se a nossa salada depois tem caldo que acrescenta muito o sal, se nós usamos açúcar porque há alguns condimentos para salada que têm açúcar, gordura e sal, então aí já não está a fazer o seu efeito desejável. E por fim, temos o açúcar. O açúcar também é tratado separadamente, assim como o sal separadamente, porque são elementos necessários na alimentação, mas que usados abusivamente também não são bons. Eu alguma vez fiz uma reflexão e vi que, na verdade, para nós africanos, açúcar, sal e óleo
são as coisas que nos foram trazidos na colonização, mas que mudaram completamente aquilo que é a ocorrência de doenças. Mas, por outro lado, também temos isso de fontes naturais, como os óleos de Mafurra, os óleos aqui que cada uma das regiões tem. E o que é que nós podemos fazer em relação a estes hábitos alimentares? Excelente pergunta. Os hábitos alimentares, infelizmente, são também uma espécie de fator muito modificável, porque muitas vezes nós somos muito maleáveis ou permissivos às modas, assim como a roupa, também há modas alimentares. E então habituamos-nos a uma coisa com muita facilidade, muitas vezes sem conhecermos o risco. E depois é mais fácil desabituarmos-nos. Então, nós tradicionalmente, em cada região, temos uma variedade de alimentos que permite uma dieta equilibrada. Simplesmente, às vezes ou porque não temos condições para cozinhar, preparar, confeccionar como devemos, ou somos obrigados, entre aspas, a ter hábitos alimentares diferentes. Sei lá, se eu saio muito cedo de casa, não consigo preparar a minha refeição e tenho que ir a um restaurante ou tenho que ir a um sítio onde há uma preparação diferente daquela que eu deveria ter na minha casa, eu automaticamente estou a mudar o meu hábito alimentar e perdi o controle do meu hábito alimentar muitas vezes. Isto pode ser apoiado quando há políticas nacionais, por exemplo, como redução do sal no pão. Eu sou obrigada a comer pão e se eu aumentar já é minha responsabilidade. Redução do açúcar em bebidas e outros produtos que se vendem e seguir-se isto do ponto de vista de saúde pública para uma educação de toda a população. Também há o aspecto individual. Eu, conhecendo os meus riscos e os fatores de risco, posso e devo reduzir o sal na minha casa, devo reduzir o açúcar na minha casa. O problema que acontece às vezes é que nós não conseguimos utilizar aquilo que temos de forma saudável, direi assim, porque a laranja tem açúcar, a papaya tem açúcar e nós sentimos obrigados a pôr açúcar no chá, mas nós podemos tomar o chá sem açúcar. Então é uma questão de hábito e é uma questão de consciência e conhecimento que nos leva a tomar uma atitude e um comportamento recomendável e saudável. Doutora, nós estamos aqui em Nhamatanda, uma área rural. No entanto, a nossa conversa também deve ir sobre o nosso contexto e, principalmente, como as mudanças climáticas podem afetar a ocorrência ou não, ou exagerar, ou estão por detrás também das doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. Há dois aspectos que nós podemos focar sobre esta pergunta. Primeiro, há o facto de que nós fizemos um inquérito muito recente que mostra uma prevalência, quer dizer, um número de pessoas moçambicanas para a população que temos bastante elevado com doenças preveníveis. A hipertensão arterial de que estamos a falar, a diabetes, a obesidade, que dissemos que era um fator de risco, termos peso a mais e, sobretudo, o uso abusivo do álcool. Estes fatores preveníveis são importantes, mas também são aspectos relacionados de maneiras muito diversas a estas alterações climáticas e também aos eventos resultantes das alterações climáticas. Então, o que é que acontece? Em algumas circunstâncias, o próprio evento provoca um aumento de casos de doença ou um aumento do meu risco de fazer um evento adverso, morrer, ter um acidente vascular cerebral, trombose, que nós falamos há pouco tempo, porque tenho hipertensão. Se há uma onda de calor, eu estou muito exposta a fazer uma subida de tensão, uma descida de tensão também acontece, que me vai provocar um evento. E eu posso ter uma trombose, como a gente diz na comunidade em geral, que é um acidente vascular cerebral. Posso ter uma urgência hipertensiva, que me leva ao banco de socorros e posso perder a vida, infelizmente. Então, isto é o efeito imediato do clima em algumas doenças. Um exemplo. Também temos o facto de as mudanças do clima
e eu ter mais períodos de frio, mais períodos de calor, mudanças bruscas de frio para calor, me provocarem doenças crónicas particulares. Por exemplo, as alergias. Um exemplo muito frequente é a asma. A asma é uma das que mais sofre com isto, porque a variação da umidade, a variação do calor, a variação dos ventos, a quantidade de poeiras e partículas no ar influencia os meus ataques de asma e a exposição que eu tenho à asma. Depois, há o facto de os eventos em si também provocarem mudanças na minha vida que me expõem mais a complicações. Por exemplo, na minha casa, deixar de ter capacidade de fazer algumas coisas, por exemplo, não ter capacidade de ir à unidade sanitária, não poder ir levantar os meus medicamentos. Assim como para toda a comunidade pode haver, por exemplo, um evento como cheias, como ciclone, que retira à comunidade a capacidade de fazer aquelas medidas que já fazia preventivas, de apoio mútuo para levantar medicamentos, etc. E é por isso que nós também temos um grande interesse em perceber melhor as alterações climáticas, mas também nos prepararmos melhor para as alterações climáticas, porque elas estão aqui, já chegaram, e o nosso sistema, não estando totalmente preparado para as doenças crónicas, pode se ressentir imenso e termos maior efeito do que os países que já estão mais organizados. Doutora, pode nos falar um pouco desta clínica modelo que a gente está aqui em Nhamatanda e como as mudanças climáticas, ou melhor, como essa clínica modelo pode também ajudar os impactos das mudanças climáticas nas doenças crônicas não transmissíveis? Posso, sim. Então, o Instituto Nacional de Saúde, tendo esta tarefa de prever, de prevenir, de responder às questões de saúde pública, tem também como prioridade esta ligação entre o clima e as doenças não transmissíveis. Neste caso, esta clínica pretende primeiro criar um polo, uma área do nosso Serviço Nacional de Saúde, do nosso Sistema Nacional de Saúde, do nosso país, onde nós podemos ter diagnóstico correto, feito de forma fácil, por profissionais que existam em áreas onde as doenças acontecem. Segundo, permitir um tratamento de forma correta, quer dizer, quando eu já estou doente, ter acesso continuado a cuidados. E, em terceiro lugar, servir de polo para iniciar o tratamento, a disseminação de pequenos locais onde nós podemos começar a reforçar o sistema de saúde para doenças crónicas. No sentido da ligação doença crónica-clima, então é importante nós estarmos aqui a trabalhar em conjunto nesta clínica, porque esta clínica já tem dados de rotina que podem servir de alerta para nós vermos modificações que acontecem no sistema quando há eventos climáticos extremos, porque vamos conseguir acompanhar continuamente o período pré, o período do evento, da crise, o período imediatamente depois da crise e acompanhar a resposta que o sistema dá depois da crise. Então, uma clínica modelo como esta suporta os nossos esforços em vários ângulos, nas próprias doenças, na forma como nós gerimos os fatores de risco para as doenças e na resposta ou não que nós damos aos eventos climáticos e mesmo na forma como nós estamos a responder ao evento climático, porque nós podemos ver mudanças na demanda de serviços, podemos ver mudança de padrão de doença, mas só podemos fazer isso quando temos um local onde temos confiança no diagnóstico, onde temos profissionais que podem sair para a comunidade para saber o que está acontecendo na comunidade, podem receber na unidade sanitária as pessoas que vêm da comunidade, e é esse modelo que nós estamos a tentar criar aqui em conjunto, trabalhando com várias áreas técnico-científicas do Instituto Nacional de Saúde. Bom, então quer dizer que essa clínica é modelo em todas as esferas, incluindo a formação. É sim, e é um motivo pelo qual é resultado de um consórcio que também tem outras instituições, como a instituição de formação que é a Universidade Eduardo Mondlane, juntamente com
uma com foco de saúde pública, o Instituto Nacional de Saúde, e outra com foco académico, a Universidade Eduardo Mondlane, têm estado a trabalhar em conjunto para darmos esta componente de treino que depois vai permitir expandir o modelo por todo o país. Doutora, para terminar, quais são as suas recomendações para o público em geral em relação à prevenção e à gestão das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente agora na época chuvosa que a gente está? Muito bem. A primeira é cada vez mais conhecermos sobre as doenças não transmissíveis. Eu agradeço imenso esta conversa, porque esta conversa, mesmo que não esclareça tudo, vai levantar o bichinho da pessoa querer saber o que é, o que faz, como é que se contrai ou não as doenças. Em segundo lugar, quando nós já conhecemos, temos mecanismos de nos prepararmos. E um dos aspectos principais é que, não sendo aguda, tem muito maior espaço para preparação. É mais difícil, mas nós devemos fazer esse esforço e esse passo. Então, a preparação deve ser nós termos mecanismos de conhecer e mecanismos de agir rapidamente para garantir continuidade de cuidados para cada uma das pessoas que têm doença crónica neste país, mas também prevenir doenças crónicas como os efeitos mentais, psicossociais, físicos destes eventos climáticos. Não nos esqueçamos que quando há um evento, nós corremos, fugimos, subimos a árvores, afogamos-nos, portanto, temos muito maior incidência de traumatismos. Em segundo lugar, quando há estes eventos, também nós temos um estado de desacomodação do nosso organismo, que é o que nós chamamos stress, é o que nós chamamos ansiedade, e ficamos muitas vezes com perdas irreparáveis de familiares, de bens, etc., que causam alguma depressão e podem mesmo levar até a tentativas de suicídio, etc., porque é uma transformação muito grande na nossa vida, para a qual às vezes não estamos preparados. Então, conhecermos isto, sabermos que se estamos a sentir coisas estranhas, é preciso ir procurar apoio psicológico. Toda a informação que nós possamos dar para esta fase de preparação e prevenção para estes efeitos é muito importante. O efeito nas doenças em si já é mais uma área que precisa de suporte do Serviço Nacional de Saúde, com quem também estamos a trabalhar, para conseguirmos cobrir o todo que é esta resposta que nós queremos às emergências. Fundamentalmente, para terminar, eu diria que nós, como instituição, pretendemos devagarinho ir introduzindo esta componente de prevenção de risco, de resposta imediata à crise e de observação a longo prazo dos efeitos dos eventos climáticos em todas as atividades que já são feitas a nível do governo, a nível das organizações não governamentais e mesmo a nível das comunidades. Uau, doutora, que grande aula que tivemos. Muito obrigado mesmo por esta aula. Estamos mesmo agradecidos por esta aula. E você que acompanhou esta edição do podcast do INS de Clima e Saúde, não perca a próxima edição e não deixe de seguir as nossas páginas nas redes sociais. Obrigado e até a próxima edição.